Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 8 de fevereiro, nós vamos meditar de Números, do capítulo 11 ao capítulo 14, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. O povo está de partida do Sinai, até aqui o capítulo 10, 9, o povo estava ainda ali na região do deserto do Sinai, né? E aí o Senhor vai dizer a Moisés para ele fazer 2 trombetas de prata, obra batida, né? Isso é no capítulo 10, para convocar a congregação para que eles, né? E quando ele tocar, toda a congregação se ajuntará à porta da tenda da congregação. E ali Moisés daria as ordens quanto à partida, né? Eles ficaram um bom tempo nesse local. E nessa transição, Moisés recebe o sogro dele, né? E ele fica um tempo com Moisés, e nessa partida Moisés roga que ele continue. Moisés diz para ele, né? Estamos de viagem para o lugar que o Senhor nos disse, dar-vos-ei. Vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu coisas boas para Israel. Porém ele respondeu: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela, né? Então eles vão aí se separar. Moisés, ele gostava muito do sogro dele, né? Ele acolheu ele como filho. Nós passamos por esse episódio e por isso que Moisés vai insistir tanto, né? Que como ele tinha um grande conhecimento pelo deserto, ele seria de grande valia, ele seria como um guia para o povo no deserto. Mas mesmo assim, ele não decidiu retornar ao seu povo. E aí o texto fala que a nuvem do Senhor, ela pairava sobre o povo durante o dia, quando eles partiram do arraial. E aí nós vamos ver a ordem dessa partida. É muito interessante. Lembra que nós falamos que ao redor do tabernáculo ficavam as tribos, logo ali no redor, os levitas, né, a tribo de Levi. Depois tinha a ordem, que nós falamos a respeito disso. Então, nós vamos ver que na partida também eles vão ali de forma ordenada, né? Como uma filinha, né? Primeiro a tribo de Judá, Issacar, Zebulon, logo atrás vem Ruben, Simeão e Gade, depois Efraim, Manassés e Benjamim, e por fim Dan, Asser e Naftali. Essa é a ordem, né? Da partida de cada um deles. E aí nós podemos ver que os levitas, eles carregavam a arca, né? Os gersonitas e os meratitas carregavam o tabernáculo. Nós falamos um pouquinho a respeito disso ainda aqui no capítulo 9 e capítulo 10. E os coatitas carregavam a mobília do tabernáculo, né? As cortinas, né? Os varais. Então tudo isso era os coatitas que carregavam. Então, eles estão agora em plena partida do Sinai. E aí, nós vamos ter um episódio muito triste, logo aqui no capítulo 11, que é as queixas, ou seja, murmuração. Temos que encarar que queixa é murmuração. E muitas vezes isso se torna hábito na nossa vida. Reclamamos porque tem sol, reclamamos porque tem chuva, reclamamos porque a noite foi longa, reclamamos que a noite foi curta, reclamamos que dormimos mal, reclamamos que o dia está longo, e isso vai fazendo parte do dia a dia. Precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes essas queixas que parecem inofensivas, elas são murmurações, e murmuração é sinônimo de ingratidão. Olha só, queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. E é interessante, né, que ele tem um poder de contágio muito grande.
Fique próximo ou conviva com uma pessoa que se queixa e logo você vai se pegar se queixando também. E aqui, ouvindo o Senhor, acendeu-se a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, orando o Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar de Tabera, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas do egípcio, né? Esse populacho é a população mesmo, né? A grande maioria, muitos ali eram estrangeiros, muitos eram o próprio povo do Egito que seguia o povo de Israel. Então, esse povo que estava ali no meio, né, começou a se queixar, tendo os desejos daquilo que eles tinham lá no Egito. Esqueceram da escravidão e queriam era a comida do Egito. Olha lá, desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram-se a chorar. Olha como é contagioso isso. Quem nos dará carne a comer? Lembro-nos dos peixes do Egito, comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas. Olha só, eu acredito que um começava a lembrar, outro já lembrava de outra coisa, e isso foi tomando uma proporção grande no meio do povo. Agora, porém, seca a nossa alma. Olha o drama. E nenhuma coisa vemos senão este maná. Olha que coisa mais triste. Era o maná como uma semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se, o povo o colhia em moinho e o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e deles fazia bolo, e o seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, quando este também caía o maná. Então Moisés ouviu o povo chorar por famílias, cada uma à porta da sua tenda. E a ira do Senhor ardeu grandemente, e tudo isso apareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? Por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga deste povo? Até Moisés começou a se reclamar. Concebeu eu, porventura, todo esse povo? Moisés estava sentindo o peso da lamúria do povo, né? E se sentindo incapaz de fazer alguma coisa. E para quem ele ia reclamar? Sentar e chorar? Não, ele foi falar com Deus. E olha só, de onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dai-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, porque é muito pesado. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, não me deixe ver a minha miséria, porque, ou seja, Deus, daqui a pouco esse povo vai vir para cima de mim. Era a oração de Moisés. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-te 70 homens dos anciões de Israel, que sabe serem anciões e superintendentes do povo, e o trarás perante a tenda da congregação, para que se assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não leves tu sozinho. Disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo:
quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porque rejeitaste o Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? O problema não era a carne. O que Deus nos mostra aqui, que o povo podia sim, oh Deus, tu és tão maravilhoso, nos livraste do Egito. Deus, muito obrigada, oh Senhor, estamos com tanta vontade de comer uma carne. Eu sei que tu podes, Senhor, satisfazer esse nosso desejo. Olha que diferença. Mas eles choravam porque não tinham carne e lamentavam porque tinham saído do Egito. Isso foi demais, não é? Então, temos muito que aprender com esse povo. Aqui é a mesma carne e o mesmo sangue. Se não tomarmos cuidados, fazemos do mesmo jeito ou até mesmo pior. E aí nós vamos ver que o Senhor, ele nomeou esses 70 anciões para ajudar Moisés a administrar este povo. E o texto fala no versículo 31 que o Senhor soprou um vento do sul, do mar, e trouxe cordonizes que se espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Eu não sei se você conhece, mas codorna, né, que são essas cordonizes, essas codornas é uma galinha pequena, né? Então, não era 1, 2, 3, não, eram muitas que vieram pairar sobre o acampamento dos egípcios. E aí, nós vamos ver que levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, no outro dia, e recolheu essas cordonizes. O que menos colheu teve 10 hómeres. Sabe o que é 10 hómeres? Isso significa 2.200 litros. Olha a quantidade de codorniz colhido por uma pessoa. Né? Dava muito mais que um mês para se comer aquilo, ou seja, não sabiam mais como fazer codorna. Ficaram especialistas em receitas com codornas. Mas aí você vai ver que no versículo 12 há uma outra dificuldade. Agora não é mais carne, não é mais pão, agora é uma revolta, um moitim. O pior, contra a autoridade de Moisés. E muito pior, advindo de quem era sangue do sangue dele. Isso de Miriam e Arão. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da sua mulher cuxita, que tomara, pois tinha tomado uma mulher etíope, a esposa de Moisés. Lembra que eu falei que o sogro dele trouxe a esposa dele de volta para estar com ele? E junto com essa esposa ele já tinha 2 filhos. Foi o tempo em que ele ficou longe do Egito, não é? Então, era uma mulher que não fazia parte do povo judeu. E começaram a julgar. E o texto fala que disseram: porventura tem falado o Senhor somente a Moisés? Ele é falho tanto quanto nós. É assim que eles pensavam. Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós 3
sai à tenda da congregação, e saíram eles 3. Então o Senhor desceu uma coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, e depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão me revelo a ele e me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele, claramente, e não por enigma, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo Moisés? A ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem se afastou de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, uma lepra branca como neve. Olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Imagina o desespero. E aí nós vamos ver que Arão roga a Moisés para que Moisés interceda por Miriam. E aí Moisés clama ao Senhor dizendo: rogo, Deus, que a cures, né? E o Senhor vai responder a oração de Moisés. Mas Miriam precisou passar pelo processo de purificação fora do arraial. E isso fez com que todo o povo parasse a sua trajetória, a sua caminhada, para esperar por Miriam. Quanta novidade, não é? Como vamos aprender com esse povo? Olhando para dentro de nós mesmos e nos analisando, olhando para dentro de nós mesmos e pedindo que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração e a nossa vida. Eu sei que de Ti nada podemos esconder, porque o Senhor nos conhece em nossa essência. Queremos aprender com toda a trajetória deste povo. Por isso colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.